Shalom, irmãos, tudo bem? Que Deus te abençoe. Olha onde eu estou, ó. Olha que paisagem, ó. Lagoa Itatiaia, Campo Grande, MS. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que eu tenho meditado já durante a semana que passou. Hoje é segunda-feira, e é sobre a mulher samaritana de João 4, onde tem a história de uma mulher que se encontra com Jesus na beira de um poço, o poço de Jacó, e essa mulher tem toda a sua vida exposta pelo Messias. E o que me chama a atenção nessa circunstância, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós, que nos ensina, que traz uma palavra de ensinamento, que trouxe quando ele esteve na terra. Mas aqui tem uma figura de Jesus que às vezes nós não lembramos tanto, não vemos tanto, que é Jesus como missionário. E a Bíblia, a história narra que ele estava na Judéia e precisava ir para Galiléia, sentiu essa necessidade. E no caminho entre essas duas cidades tinha Samaria, uma cidade de um povo hostil, de um povo resistente aos judeus. A cultura separava essas pessoas por questões históricas, por fatos que haviam acontecido. E nós entendemos, lendo a história, que era improvável, não diria impossível, mas era muito difícil que o evangelho entrasse naquela cidade por causa da oposição, por causa da resistência e tantas outras coisas. E eu vejo Jesus trabalhando de uma forma muito especial. Ele chega no poço, que é o ponto principal, mais famoso daquela cidade, e ele para naquele poço muito cansado da jornada. Os seus discípulos saem para comprar alimento e Jesus fica por um instante ali. Ao meio-dia chega uma mulher para retirar água daquele poço. E Jesus pede água para esta mulher, começa um diálogo. A mulher olha para Jesus e questiona porque ele era judeu e ele não deveria conversar com uma samaritana, com uma mulher na beira do poço. E Jesus começa a falar para ela sobre o reino, sobre uma água viva. E aquilo desperta interesse naquela mulher e ela começa a questionar outras situações com Jesus. Enfim, Jesus se revela para ela dizendo: eu sou aquele que fala contigo. Aquela mulher fica maravilhada. No final da conversa ela deixa o cântaro, que era a vasilha que ela veio buscar água, e ela desce correndo. Eu imagino que ela sai correndo em direção à cidade, e ela encontra homens e ela fala a respeito de quem ela encontrou na beira do poço. E aqueles homens imediatamente seguem aquela mulher e vão até onde Jesus estava para buscar entendimento, para buscar saber acerca daquilo que aquela mulher estava falando. Quando eles estão a caminho, os discípulos chegam e, preocupados com Jesus, perguntam se ele come alguma coisa, oferecem um alimento. E ele diz que ele explica que ele não comeria naquele momento e que ele tinha algo muito importante a fazer. Começam a conversar e aí ele diz: olhai para os campos e vede. Vocês olham para os campos e percebem quando está próximo a colheita. E eu fico imaginando que Jesus mostra: olhe para os campos, e talvez Jesus acena com a mão e mostra em direção a uma pequena multidão que vinha até ele. E o Senhor quis dizer ali para ele: olha, a colheita já está próxima, os frutos já estão maduros, essas pessoas estão vindo a mim para conhecer a palavra. Aquelas pessoas chegam até Jesus, Jesus ministra na vida delas e elas convidam Jesus para entrar naquela cidade. Jesus fica com eles ali 2 dias, ensina, explica, e eu entendo pela narrativa da palavra de Deus que há uma grande conversão ali naquele lugar. Mas voltando ao tema, ao tópico que nós começamos essa conversa, Jesus como missionário.
Ele entra numa cidade que não o receberia em outras circunstâncias, ou não o receberia bem, não daria ouvidos à sua palavra. Jesus encontra uma pessoa disposta, um coração disposto a conhecê-lo. E ele traz esta mulher para fora da cidade. E ali fora da cidade ele ministra na vida dela, e aquela mulher leva aquela palavra para dentro da cidade, e o Senhor entra naquele lugar. Sabe, muitas vezes a gente tem dificuldade de alcançar alguma pessoa, de encontrar alguém. Talvez você que está me assistindo tenha o desejo de trazer alguém da sua família para a casa do Senhor, e você encontra resistência por causa de experiências que essa pessoa viveu no passado, ou simplesmente porque ela não demonstra nenhum interesse. E aqui que entra o Jesus missionário, aqui que entra o ensinamento do Senhor. Ele percebeu naquela mulher a oportunidade de entrar naquela cidade. Nunca foi apenas a mulher foi um canal. Esta mulher, quando ela foi um canal, ela não era uma pessoa convertida em si. Ela era uma pessoa cheia de dúvidas e cheia de indagações, que adorava sem conhecer, mas era uma pessoa que estava com o coração aberto para receber esta palavra, esta novidade, esta mensagem. O Senhor procura corações abertos, mesmo que sem muito entendimento, sem muito conhecimento, sem experiência, mas Ele procura corações abertos. E Ele encontrou nesta mulher a oportunidade de entrar em uma cidade fechada e levar a palavra para muitas pessoas. O que eu aprendo com isso? Talvez você não teve êxito ainda na sua missão de alcançar alguém, mas leia esta palavra 1, 2, 3, 4 vezes lá em João 4. Eu não tenho dúvida que o missionário Jesus Cristo vai te orientar a respeito do caminho, vai te ensinar, vai te capacitar, e você vai entender. E o Senhor lhe dará a estratégia necessária para você entrar em fortalezas. O Senhor nos ensina de todas as maneiras, em todo tempo. Quando nós paramos um pouquinho para observar o Senhor, nós aprendemos algo. Aquela cidade, aquelas pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Algo improvável aconteceu, porque alguém abriu o coração e porque Jesus teve uma estratégia para entrar. Eu não sei o que você precisa exatamente. Eu não sei quem você quer alcançar, quem você deseja, mas peça ao Senhor, Ele te dará entendimento para que você alcance. Aquela mulher teve a sua vida transformada, Jesus se revelou para ela, e a partir de então, ela não adorou mais quem ela não conhecia, ela adorou o Senhor. Que Deus possa te abençoar, uma semana extraordinária, que o Senhor faça de ti um missionário aonde você estiver, tá bom? Ricas bênçãos dos céus. Se você assistiu até o final, curte, comenta, compartilha este vídeo, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Aqui é o pastor Mariano Najala de Campo Grande MS, nessa paisagem, olha que coisa linda, Lagoa Itatiaia. Que Deus te abençoe. Shalom.